Queridos companheiros, minhas amigas, meus amigos, meus irmãos, estamos nesse momento iniciando a nossa tarde fraterna, desejando a todos um ótimo final de tarde, início de noite, e que possamos estar em nossos lares, sendo todos nós abençoados por Jesus, e que esse momento em que estaremos juntos possamos estar assim sendo todos nós ressarcidos nesse amor maior do nosso Mestre. Vamos neste momento chamar o nosso Coresque, esse amado Coresque, que encanta os nossos corações, para uma música, e logo após estaremos então fazendo a nossa prece inicial. Vamos convidar a todos, então, agora para a nossa prece, elevando o nosso pensamento num único pensamento de amor, dizendo assim: Querido Senhor Jesus, nosso Mestre maior, aqui estamos, Senhor, para vos agradecer. Obrigada, Senhor, por essa tarde e noite. Obrigada pela oportunidade de estarmos conversando contigo. Obrigada pela vida, pela nossa saúde. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Que o Senhor continue nos abençoando, abençoando a toda a humanidade. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, nós vamos convidar agora a nossa companheira, a nossa querida amiga, uma pessoa na qual todos nós, eu particularmente, tenho assim, uma admiração muito grande, que é a nossa querida Rosália Romão, lá do Centro Espírita Discípulo de Jesus, do 28º Seu, lá de Campo Grande.
E ela vai falar sobre um tema muito pertinente, um tema muito importante para cada um de nós, que é viver é a melhor opção. Bom, para que o estudo se dê de forma bem dinâmica, né, e todo mundo fique cada vez mais maravilhado com as nossas tardes fraternas, que é esse o objetivo, embora distantes, sempre com os corações unidos, nós vamos convidar, né, nós teremos a participação de 3 grandes mulheres, mulheres lindas, mulheres inteligentes, empoderadas, para fazer algumas perguntas para a Rosália, tá bom? Logo após, então, nós teremos a nossa prece final e convidemos a todos para prestar bastante atenção nas grandes reflexões que virão por aí com o nosso estudo da nossa companheira. Rosália, é com você. Olá a todos, uma alegria muito grande estar com vocês, uma tarde fraterna, para falar desse tema especial, né? Viver é a melhor opção, para que a gente pense coletivamente. As respostas estão aí, mas a gente muitas vezes tem dificuldade de colocar essas respostas que os espíritos nos dão em prática, não é mesmo? Então eu gostaria muito de agradecer essas palavras carinhosas da Rosileia, a inspiração do Koreski, e pensar que para a gente entender essas emoções que nos habitam, o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, o desprezo, a surpresa, a gente precisa fazer silêncio. O nosso irmão maior, Jesus, ele era um adepto da prática do silêncio. E por que ele era um adepto? Porque para ele enxergar de novo, para ele sentir, para ele falar, para ele colocar em prática o seu ensinamento e para o seu ensinamento surtir efeito na vida de quem ele estava atingindo, ele precisou fazer uso na Terra de alteridade. E alteridade, ela vem de alter, vem do outro. Olha que interessante. Ele olhava para aquele outro, observava aquele outro nas suas alegrias, nos seus dissabores, nas suas necessidades, porque muitos de nós já naquela época procurávamos por Jesus quando nós estávamos vivendo um momento de grande dor, de grande angústia, de grande perturbação. Jesus acessa esses corações olhando, enxergando naquele outro a sua humanidade, mas não sem antes fazer uma reflexão. Então, rapidamente, ele passava os olhos sobre a comunidade, passava os olhos, pegava algo daquela comunidade como exemplo e fazia uso naquilo que nós chamamos de parábolas, né? Em linguagem simples, falando do cotidiano daquelas pessoas, a pedagogia de Jesus atingiu o coração. E é nesse sentido, meus amigos, que eu gostaria que nós tivéssemos uma conversa de coração para coração, para que nós pensemos juntos que viver é a melhor opção, sim, e que valorizar a vida com todas as suas alegrias e com todos os seus dissabores é a melhor escolha que nós possamos fazer por nós e pelo planeta. Então, gostaria de abrir essa nossa conversa pensando no silêncio que nos leva a refletir, através de uma música de Marielza Tiscato chamada Silêncio. Chama o silêncio, chama o silêncio, chama que ele vem. Traz o sossego,
assim, meus amigos, pensando nesse silêncio que Jesus faz para poder refletir sobre a vida, para poder refletir em como atingir um outro coração tão sedento de esperança e tão sedento de confiança, Jesus ele faz esse olhar para dentro dele mesmo. Olha que interessante. O Espírito perfeito, a maior figura, o maior exemplo que a gente tem de humanidade, lança um olhar sobre si, entendendo todos os percursos internos e internos para tomar atitude. Nesse sentido, nós pensamos em Jesus, defendemos a ideia da figura compassiva de Jesus. Alguém que experimentou a alteridade, esse olhar positivo, esse olhar para o outro, devolve a esse outro a humanidade através da empatia, colocando-se no lugar desse outro, mas não só se coloca no lugar desse outro, como ele age, coloca o coração dele em movimento, que é justamente a compaixão. Esse lado compassivo de Jesus, ele tem 3 características que são fundamentais e que a gente observa na doutrina espírita. A compaixão, meus amigos, ela tem como características a bondade e a gentileza, a noção de humanidade comum, ou seja, eu olho para esse outro como um irmão. E essa não é a ética do cristianismo, olhar para esse outro e amar esse outro fraternalmente. Olha que coisa maravilhosa, né? E além da bondade, gentileza e de devolver a esse outro a sua humanidade, Jesus e a compaixão trabalham também com uma terceira característica, que é ter atenção plena. Olha que interessante. Hoje a gente tem um universo de possibilidades. Por exemplo, eu trouxe para vocês aqui uma pesquisa da BBC inglesa das 5 palavras mais procuradas no mundo hoje. Olha só. Exercício, café, saúde, insônia e a mais procurada de todas, que é a meditação. Olha que legal. O movimento espírita tem aberto as portas para essa atenção plena, né? Desde o estudo de Joana de Ângeles com Jung na espiritualidade, na série psicológica de Joana de Ângeles, conversando sobre a mediunidade. Nós temos uma série de visualizações terapêuticas em áudio nas redes sociais com Divaldo, com Yasmin Madeira, né? Que foram os nossos precursores aqui da atualidade a estudar a meditação como também uma ferramenta do espiritismo, mas nós temos lá no Livro dos Espíritos, né? Nós temos na codificação como um todo informações, regras para que a gente realmente dê uma atenção plena a nós mesmos, né? Sobretudo com Santo Agostinho, que diz que ao nos deitarmos nós precisamos passar o nosso dia em revista, né? Precisamos olhar para o nosso dia pensando no que nós poderíamos fazer e o que nós não deveríamos ter feito, mas que a gente tem tempo para corrigir. Essa vida compassiva que Jesus tenta nos mostrar, né? E que a doutrina espírita vem reviver, essa vida de bondade, essa vida de gentileza, essa vida de olhar e enxergar no outro a sua humanidade e essa vida de atenção plena, é uma vida que nós precisamos colocar em destaque nas nossas casas espíritas e precisamos colocar em ação. E por que eu digo isso, meus amigos? E por que eu comecei, defendendo essa ideia do estado meditativo de Jesus, defendendo a ideia da gente fazer um silêncio para que a gente possa perceber tudo o que está, todas as emoções que estão, mas que não são a gente, elas estão em nós.
É a gente que muitas vezes mantém essas emoções dentro, porque o que mantém as emoções aqui é justamente a memória, como nós estudamos, né? Em Joana de Ângeles, mas as emoções passam e a gente abre muito pouco espaço para esse campo do sentir. Nesse sentido, Jesus, como alguém que se conhecia, ele sabia que as suas emoções eram passageiras e ele sabia que era preciso ter a honestidade para sentir essas emoções. Nós estamos vivendo um momento em que a mente humana está trabalhando excessivamente. E é um momento também, meus amigos, de um grande paradoxo, né? Ao mesmo tempo em que nós estamos vivendo conexões, um momento de muita conexão online, nós também nunca estivemos tão desconectados de nós mesmos como agora. Olha que interessante. Desconectados de nós mesmos, conectados excessivamente na tecnologia, porque a gente quer arrumar alguma fuga de qualquer maneira para a gente não olhar para dentro. Não é verdade? Então, quando a gente fala que viver é a melhor opção, nessa nossa conversa, né, em que nós estamos, eu, você e Jesus, trocando ideias simples sobre o bem viver, sobre a nossa melhor escolha, meu amigo, minha amiga, a melhor escolha, viver em todas as suas potências. Há mais de 6.000 anos, os seres humanos fizeram uma descoberta incrível, a capacidade de imaginação. E hoje nós usamos a nossa imaginação de uma maneira muito fértil. A tecnologia favorece essa fertilidade. E aí a gente se encontra um momento de isolamento onde a gente tem que olhar para o nosso corpo, onde a gente tem que olhar para os membros das nossas famílias e a gente vai criando uma tensão corporal, uma tensão com os nossos membros. Mas a gente sabe que onde está ali o problema mais difícil da gente resolver é a nossa mente. E aí a gente precisa pensar, caramba, que cuidado, né? Que cuidado eu vou fazer? Porque eu me sinto pela primeira vez desconectado, sinceramente, entendendo a minha desconexão comigo mesmo. Muitos de nós, muitos amigos têm me falado, Rosália, eu nunca me senti tão fora da sociedade. E eu fico pensando que há muito tempo nós estamos assim. E agora a gente só tem certeza. Porque o momento requer de nós uma atenção em nós mesmos. Então a gente fica pensando e responsabilizando a tecnologia quando na verdade é o nosso descuido mental que tem se intensificado com a tecnologia, mas que o cuidado com a mente a gente percebe com Jesus o tempo inteiro. Quando ele fala dos cuidados que nós temos que ter conosco, cuidados com o nosso corpo, cuidados com o nosso espírito, cuidados no trato com os nossos irmãos. Jesus é maravilhoso, meus amigos. Jesus nos mostra o tempo inteiro a responsabilidade que nós temos que ter com o trato da nossa mente. E aí, o Espiritismo, a organização de Kardec, quando mostra, né, os nossos precursores, Sócrates e Platão, né, e o oráculo de Delfos dizendo do maior desafio da humanidade, que é o conhece-te a ti mesmo, né? E a doutrina espírita, ela vem nos auxiliar de uma maneira científica, de uma maneira filosófica, de consequências religiosas, como a gente vai lidar com o nosso estar no mundo, estar nesse corpo, mas como a gente vai lidar com a certeza de que a gente é um espírito, que a gente é imortal, que a gente tem múltiplas existências, mas a gente tem uma vida sagrada, uma vida que a gente precisa zelar. E essa vida eterna, com essa existência
e múltiplas encarnações, desde quando nós éramos simples e ignorantes, até esse caminho da gente atingir a perfeição, ela deve ser zelada, ela deve ser cultivada, ela deve ser cultuada. E é por isso que eu reafirmo, meus irmãos, meus amigos de caminhada, que viver é a melhor opção. A vida é um presente, mas a gente precisa sentir, a gente precisa afirmar que o medo está ali, que a tristeza está ali, que a raiva está ali. A gente precisa trazer essa emoção para a superfície para que a gente consiga transformar essa emoção, transformar essa potência. Então, se eu sinto muito medo, eu consigo enxergar que o meu medo ele pode virar uma cautela, ele pode virar um cuidado. A mesma energia que eu estou gastando com medo, eu posso transformar esse medo em cautela. A mesma raiva, quão potente que é a raiva, né? Eu posso transformar essa raiva em determinação. Olha que interessante. Se eu estou muito triste, num momento de profunda tristeza, e é muito interessante que nós ocidentais não nos permitimos sentir a tristeza, sobretudo a tristeza, que a tristeza é um caminho, né? Para que a gente não opte por viver. A tristeza ela é tão potente, mas a tristeza, meus amigos, ela faz com que a gente reconheça em nós as nossas potencialidades. O lado bom que a gente pode tirar da tristeza é o autoconhecimento. Olha que legal. A alegria, ela vai nos mostrar que a gente pode ser muito mais feliz do que a gente está agora, se a gente começar a observar a realidade dos outros, se a gente começar a observar quantas alegrias há no nosso planeta, quantas notícias boas existem, para encher os nossos corações de esperança. Isso é maravilhoso. Exercer o desprezo por alguém futuramente fará com que nós entendamos naquela pessoa um ser humano como a gente. Um ser humano que pode errar e que pode acertar, como todos nós. É um caminho maravilhoso. Maravilhoso, meus amigos, para que a gente valorize a vida cada vez mais. Então, a gente pensa, infelizmente, que quando a gente está em casa e a gente tem medo de encarar a nossa mente, a gente vai ficar cada vez mais para dentro. E o que nós temos visto na sociedade hoje? Um aumento de 30% dos casos de suicídio no nosso país, porque há um grupo de pessoas que não conseguiu lidar com esse vai e vem das emoções, que não conseguiu entender que tudo que tudo está, as coisas vêm e vão. Isso é muito difícil para a gente aceitar. É muito difícil para a gente reconhecer os nossos limites. Muito difícil, né? E é por isso que Jesus faz esse convite para que a gente, por alguns momentos, que o ideal seria em todos, mas Jesus olha para nós, enxerga em nós as nossas potencialidades, enxerga em nós um filho de Deus, uma filha de Deus, enxerga em nós o que nós podemos ser em visão prospectiva. E ele pensa na meditação como umas pazes com os nossos 5 sentidos, com as nossas 5 emoções. Porque quando a gente fala das nossas visões do mundo, né? Como é que a gente está enxergando o mundo hoje? Será que nada tem jeito mesmo? Onde estão as coisas boas, né? Vamos nos provocar a essa mudança de visão, né?
Vamos nos provocar a lembrar dos cheiros que trazem uma memória maravilhosa para nós, um cheiro de bolo de fubá da nossa avó, o cheiro do café do nosso pai, e os barulhos, os sons, né? Som do chinelo do nosso tio arrastando, som da chaleira de manhã, sons que nos tragam boas vibrações, bons exemplos, bons estados. Então, o convite de Jesus é: olha, existem comidas gostosas, vamos saborear, vamos olhar, enxergar boas imagens, vamos tocar mais nas pessoas que estão próximas a nós, vamos fazer leituras edificantes, vamos ouvir boas músicas, vamos otimizar o nosso tempo, encher o nosso tempo de alegria, encher o nosso tempo de boas reflexões. Isso tudo é maravilhoso. É um convite ao exercício de um estado meditativo, vejam bem. Porque quando a gente fala assim, Jesus nos convida à meditação, aí muitos acham que é pra gente ficar lá naquela posição de lótus, né? 30 minutos. O Pablo, ele costuma dizer pra mim: Rosália, eu não sei meditar. Aí eu falo pra ele: Pablo, quando você tá ali concentrado, fazendo o seu trabalho, você está vivendo um estado meditativo, porque nada tira a sua atenção. E a meditação, meus amigos, ela é um convite ao foco. Nós temos nos distraído demais. Temos pensado em dor, pensado em sofrimento, pensado que nada vai dar certo, pensado que aquelas pessoas pensam da gente, né? Pensado nas nossas insatisfações, mas a gente está esquecendo de focar no ser. Está esquecendo de focar nas nossas potencialidades. Está esquecendo de focar que a gente está aqui, nesse planeta, para viver o melhor que a gente pode viver, com toda a honestidade que a gente pode viver. Eu faço esse convite a você, meu amigo. Eu faço esse convite a você, minha amiga. Jesus nos convida a essa atenção plena em nós mesmos, porque quando nós estamos com atenção plena em nós mesmos, quando nós passamos a nossa existência em revista, a gente deixa de ser o que os outros querem que nós sejamos, para a gente ser quem a gente é. Um filho de Deus. Alguém que está na terra para viver tudo o que seja possível viver. Esse é o recado da primeira parte dessa noite que eu gostaria de deixar com vocês e para todos nós. Vamos fazer as pazes com os nossos sentidos. Vamos fazer as pazes com as nossas emoções. Vamos pensar nesse olhar de Jesus que espera o nosso avanço, que reconhece em nós um filho de Deus. Viver é a melhor opção. E nós, muitos de nós, já conseguiu entender que é a única opção. Mas entender que viver é a única opção não nos dá o direito de fazer julgamentos a quem quer que seja, a quem quer que tenha entrado no mundo espiritual pelas portas do sofrimento. Então agora nós vamos ouvir 3 amigas do movimento espírita, as Sandras e a Alessandra, que trouxeram para nós
perguntas maravilhosas para que nós possamos entender à luz da doutrina espírita todas as possibilidades de viver da melhor maneira. Boa noite, meu nome é Sandra, faço parte do Centro Espírita Esperança e Luz, que fica aqui em Santa Cruz. Antes de mais nada, dizer que estou com saudade de todos, que daqui a pouco estaremos todos juntinhos presencialmente, pois estamos juntos pelo coração, sempre, né? Bem, estou aqui para fazer a pergunta para a Rosália Romão, que é a nossa palestrante da noite, que vai desenvolver o tema Viver é a Melhor Opção. Eu queria saber, Rosália, o que a gente faz quando um jovem nos procura na nossa casa relatando a sua vontade de tirar a vida. Obrigada, boa noite a todos. Sandra, muito obrigada pela sua opinião, pela sua pergunta. Eu acho que é uma pergunta essencial para os nossos dias, essencial para todos nós que temos jovens em casa e na mocidade espírita, e todos nós em qualquer idade que estejamos. É importante que a gente pense nesse o que fazer, né? Porque eu fico pensando nos 4 lemas que nós temos trabalhado no Movimento Espírita do Rio de Janeiro, que é acolher, consolar, esclarecer e orientar. Definitivamente, meus amigos, falar de tudo o que acontece de ruim no mundo espiritual, quando você, infelizmente, opta pelo suicídio, não é uma estratégia de convencimento. Nós temos visto, né, uma série de bibliografias falando isso, né? Por exemplo, Viver é a Melhor Opção, do André Trigueiro, que é um dos livros básicos desse nosso encontro, dos livros base. Esse diálogo com o não, ele tem perdido o sentido em uma geração tão intelectualizada, uma geração tão argumentativa. Recentemente, quando nós ainda podíamos nos encontrar, né, antes do isolamento, eu estava saindo de um evento espírita e um jovem se aproximou, um jovem espírita, né, um jovem bastante atuante, um jovem com umas argumentações muito boas. Eu tinha acabado de fazer um estudo e ele falou para mim assim: Rosália, começou a chover, a gente ficou embaixo de uma telha, e ele falou assim: Rosália, eu ouvi seus argumentos, eu gosto muito da maneira como você fala, eu fico reticente quando você fala, porque sempre que eu vou para algum lugar, alguma palestra espírita, algum encontro de comédia, que eu tô com muita vontade de me matar, eu começo a barganhar com Deus, eu começo a negociar, porque eu fico pensando que todo mundo ao meu lado está sofrendo muito e que eu estou sofrendo muito também, e eu não consigo encontrar sentido. Poxa, eu sou tão jovem, eu tenho certeza da existência de reencarnação, mas eu acho que podia maneirar. E aí eu converso com Deus, né? E tem dia que dói demais, tem dia que é impossível. E eu falei para ele: você está me dizendo questões muito interessantes, né? Que a gente sempre faz argumentação, né? Dos sentidos da dor, né? Do sofrimento opcional, quando a gente não entende o sentido da dor. Mas a gente realmente está vivendo um momento muito difícil na humanidade, de muita polarização, né? De muitos muros e poucas pontes. E aí começou a chover mais. E eu falei para ele: como é que você está se sentindo agora? Ele disse: eu estou muito triste, eu estou muito revoltado, eu não vejo sentido na minha vida,
E aí eu pensei, veio uma energia diferente entre nós e uma intuição. Enquanto ele falava de como ele se sentia, eu puxei para a chuva. E nós dois ficamos molhados. E ele olhou para mim, encharcado e surpreso por eu ter puxado para a chuva. E aí eu coloquei ele novamente embaixo da telha. E eu falei, como você se sente agora? Eu continuo a me sentir triste, eu continuo a me sentir vazio, mas agora eu também estou molhado. Aí nós rimos e ele entendeu, sem que eu precisasse dar argumentações infindas, que quando as pessoas estão em desequilíbrio, talvez elas não compreendam. Elas não compreendam, meus amigos. Optar por não viver é carregar toda a dor que se sente para a chuva. É não ficar debaixo da telha refletindo sobre as possibilidades. A gente só vai mudar de lugar, meus amigos, se a gente não encarar os nossos desafios, os nossos dissabores, a nossa tristeza, a nossa raiva, com a mesma potência que a gente já consegue encarar a nossa alegria, a gente só vai mudar de lugar. Boa noite a todos. Olá, amigos. Olá, Rosália. Gratidão pela sua presença na Tarde Fraterna. Gratidão a todos os irmãos envolvidos na Tarde Fraterna. Sou a Sandra, de Itaguaí, atuo no CELAC, Centro Espírita Lar da Caridade. A pergunta é, diante dos desafios de nossa sociedade contemporânea, o que dizer especificamente a respeito do alto amor? Qual a importância deste processo para o espírito em relação ao tema de hoje? Viver é a melhor opção. Muita paz e um abraço fraterno para todos. Sandra, eu acho maravilhoso a sua colocação, né? A sua ponderação. Eu agradeço muito, porque se auto-amar, praticar esse auto-amor, está em reconhecer tudo que existe em nós. Quando nós praticamos o auto-amor, a gente tem muito maior possibilidade da gente se acolher, da gente se consolar, da gente se esclarecer e da gente se orientar. O auto-amor, ele oferece a nós uma possibilidade da gente conversar conosco diariamente, a possibilidade dos autocuidados. Eu preciso fazer leituras edificantes, eu preciso fazer exercícios físicos, eu preciso respirar, eu preciso ter momentos meus, recursos terapêuticos super recomendáveis, que na minha geração, nas gerações anteriores, havia um tabu, né, do não dizer, enfim. E hoje a gente já consegue enxergar uma procura maior pelos recursos terapêuticos, né, profissionais, o espiritismo, as leituras edificantes, são cuidados que a gente precisa anotar, como a gente anota tarefas profissionais, né? Tarefas no cuidado da casa, a gente precisa anotar também cuidar de mim, cuidar dessa morada, dessa veste sagrada, cuidar da minha mente. A gente precisa se cuidar. O autocuidado, como nos propõe Divaldo Joana, é justamente o autoamor, é justamente nós entendermos a máxima, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Como é que a gente vai enxergar no outro a humanidade desse outro se a gente não enxerga a nossa humanidade? Enxergar-se a sua humanidade, a gente pode fazer uma série de recursos, inclusive anotar as nossas qualidades, os nossos defeitos, conversar com as pessoas, olhar no espelho, separar uns segundinhos para um autoabraço, para que a gente abrace esse corpo que é a nossa companhia nesse momento, e agradecer a Deus a oportunidade de estarmos vivos, experimentando, experienciando. Então é altamente recomendável, Sandra, a leitura e, sobretudo, a prática desse auto-amor por todos nós, por todos. O amor por todos nós, ele depende do amor que nós temos conosco. Então fica o convite para revisitar as obras de Divaldo Joana, para revisitar as visualizações terapêuticas com a Yasmin Madeira, para ouvir os trabalhos feitos com as nossas casas, as tardes fraternas. Fica o convite para que a cada dia a gente faça mudanças mínimas para o nosso bem viver. A gente não faz ideia do que a gente prometeu na vinda para a Terra. A gente não faz ideia dos compromissos que nós assumimos ao vir para a Terra. Mas nós temos a certeza do grande presente divino que é viver. E quando essa certeza nos faltar, recorramos à nossa fé e recorramos à certeza de que tudo passa, meus amigos. Tudo passa. Tudo. O que fica é o amor de Deus por todos nós e a certeza de que nós avançaremos. Olá, Rosália, tudo bem? Boa noite a todos. Meu nome é Alessandra. Hoje eu atuo na Casa Espírita Chico Xavier, que fica em Paciência, e estou aqui a convite, representando a nossa casa, para trazer uma pergunta sobre o tema que será abordado na noite de hoje: viver é a melhor opção. A minha pergunta, ela está baseada numa afirmação de Paulo, onde ele diz: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Eu gostaria, Rosália, que você nos ajudasse a compreender como estar verdadeiramente firme, para que a gente não caia nas ciladas que muitas das vezes a vida nos traz e que a gente não chegue ao ato do suicídio. Muito obrigada e boa noite a todos. Alessandra, muito obrigada pela sua pergunta. Eu considero que esse é um desafio muito grande, sobretudo para nós espíritas. O suicídio voluntário e involuntário cresce a cada dia. E, sinceramente, muitos de nós que estamos aqui ouvindo a palestra já tivemos um pensamento alguma vez na nossa vida de retirar a nossa vida. Nós espíritas temos o costume de nos cobrarmos muito, muito. Mas Kardec, os espíritos,
Jesus, sempre falam para nós da possibilidade de conquistas infinitas e muitas existências. E que em cada existência dessa, nós precisamos aprimorar lados. A perfeição, ela não vai ser atingida em uma existência só, meus amigos. Nós, espíritas, a nossa maior ameaça é sermos descobertos. É sermos descobertos. A ansiedade hoje no Brasil faz com que o Brasil seja campeão de ansiedade. A depressão, no raio de 10 anos, será a doença que mais vai matar pessoas no planeta. O nosso Chico nos alerta que a depressão é a gente viver excessivamente no passado. E a ansiedade faz com que a gente viva excessivamente no futuro. De tanto vivermos observando o externo, nós espíritas estamos excessivamente ansiosos. Porque a ansiedade, esperar demais pelo amanhã, tem feito com que a gente se cobre excessivamente. E muitos de nós não estamos suportando a intolerância nossa conosco. Vamos respirar bem fundo nesse momento e pensar em possibilidades de agir de outra maneira. Nós, espíritas, temos nos preocupado muito e não temos nos preparado tanto. Pesquisas mundiais nos informam que 95% dos sofrimentos são em vão. Dos sofrimentos antecipados são em vão. Religiões, filósofos, cientistas têm nos afirmado. A nossa preocupação em sermos descobertos, em descobrir que nós não somos perfeitos, e ao mesmo tempo a nossa necessidade de mostrar que está tudo bem, que tudo vai dar certo, ela tem nos colocado também como índices de suicídio. Meus amigos, a preocupação, uma ocupação prévia, faz com que a gente se transporte para o futuro e fique lá. Fique lá. Deixamos de viver todas as possibilidades, todas as mudanças, todas as nuances, as leituras edificantes, as músicas maravilhosas do Coresque, a voz energizante da Rosileia, e ficamos lá. Uma sugestão é trocarmos, transformarmos essa preocupação em preparação. Eu paro previamente. Para que o futuro não me assuste, eu paro previamente no presente.
Enxergo meu presente como um presente, como uma possibilidade de ser, como uma possibilidade de organizar o meu dia, de organizar a minha mente, de me entender perfeito. A Maria Elza Tiscati tem uma poesia que diz que o passado é uma gaiola de pedra, o futuro é uma gaiola de vento e é só no presente que eu posso voar. Sejamos presentes para nós. Viver sempre é a melhor opção. Não nos descuidemos de nós. Reconheçamos o quão difícil é passar por diversas situações. Mas entendamos que um irmão mais velho, cheio de amor, paciente, e um pai presente em todos os momentos, que nunca nos desampara, estão conosco. Meus amigos, somos fracos, somos falíveis, somos espíritas, acreditamos na imortalidade da alma, na existência de Deus, na comunicabilidade com os espíritos, na existência de muitos mundos. Somos filhos de Deus. Façamos a nossa melhor parte. Mas caso nós não consigamos, vamos ser cientistas de nós mesmos. Vamos sentir. Abramos a possibilidade para a honestidade das nossas sensações, dos nossos sentidos, das nossas emoções. Só entendendo esse fenômeno temporal, trazendo esse fenômeno para a superfície, é que nós vamos conseguir entender a vida como a melhor opção, porque viver é a melhor opção. Que Deus proteja a todos vocês, que os próximos dias sejam de muito autoconhecimento, de muito auto-amor, de muita reflexão, de muita coragem e de envolvimento a todos os irmãos que se despedem na Terra nesse momento, porque não entenderam que a dor não cessa. Que nosso percurso seja muito corajoso. Muita paz a todos.